pessoal, tudo bem com vocês? Pô, hoje eu tô bonito. Tá na paleta? Não, hoje eu tô na paleta. Hoje ele tá... Eu me chamo Matheus Fernandes. Hoje estou com o cabelo bem cortado. Não tão bem penteado assim, mas a minha camisa está espetacular. Estou de vez, estou na paleta do Dom Pod, aqui ao meu lado, de trás de paterno. De preto, Jovessi Júnior. Estamos aqui para mais um Dom Pod. E o meu amigo Matheus Fernandes. Exato. Estamos aqui para o podcast católico da vida ordinária. Eu gosto de reforçar que se você é um ordinário, procure se converter. É importante. É importante. Sempre né? bom. Agora tu tá deitado aí na tua cama, olhando pra nossa cara, não se inscreveu nesse canal, não deixou seu curtir, não deixou seu... É o teu momento. A sua oportunidade de participar desse episódio. Então faz isso. As pessoas curtem, o YouTube joga pra alguém que às vezes nem sabe quem é o nosso convidado e vai conhecer essa história interessante. Então, faça a sua parte, curta, comente, compartilhe, se inscreva, faça um grupo. Um total de quantas pessoas, Matheus? 1024 Cabe pessoas. 1024 pessoas no grupo. Exatamente. Eu não sei se tu tem essa quantidade de amigos, mas cabe. Então, faz aí o grupo, bota lá. Meu Deus, tão jovem, sai. Deixa as pessoas curiosas. Curiosos vão assistir. Mas sem mais enrolação, porque já deu tempo vocês curtirem. Quem tá com a gente hoje, Matheus Fernandes? Hoje conosco, Jurema Chaves. Salve de palmas! Aí sim! Muito bem-vinda ao Dom Pod. Obrigada, meninas. Obrigada. Por aceitar o convite. Obrigada pelo convite. A Jurema é casada, mãe da Sofia, publicitária, enfermeira e servidora pública. E também participa na paróquia de Nossa Senhora de Fátima. Inclusive, participa muito. Participa pra caramba. Jurema, obrigado por ter vindo mais uma vez. É sempre muito legal receber alguém aqui. Nossa família cresce, né? Cada pessoa que senta nessa cadeira é mais uma pessoa que entra no nosso coração, porque certo. A nossa família cresce a cada episódio. E nosso episódio sempre começa perguntando como é que começa a tua história com Deus. Como é que Deus ele se torna importante, tipo assim, caramba, eu tenho um Deus, eu tenho uma casa que é a igreja. Quando é que começa a tua história com Deus? Bom, meninos, obrigada, né, pelo convite, é um prazer. Estou emocionada porque sempre que é para falar da experiência, da nossa experiência com Deus, não tem como a gente não se emocionar, né? Mas eu acho que como a maioria de todas as pessoas, de todos os católicos, a experiência começa de pequenininho, né? Os pais levando a gente para a igreja aos domingos, né? E aí você desperta aquela vontade. Eu, desde pequenininha, sempre gostei muito de me aparecer, de estar à frente. E aí eu tinha muita vontade de participar mesmo dos momentos da missa, da liturgia da missa, fazendo as leituras, ou as preces, ou participando do momento do ofertório, alguma coisa, né? Eu queria estar ali inserida. Queria estar lá, inserida. Então, na minha cidade natal, que é Canto do Buriti, lá eu cresci participando desses momentos, né, da missa, fiz minha primeira Eucaristia lá, fui batizada lá, fiz minha primeira Eucaristia lá e segui, né? E quando vim aqui para Teresina, eu nunca me distanciei da igreja, né? Pelo menos aos domingos eu estava lá participando da missa, né? Aos domingos. E a minha história com Deus, ela começou mesmo assim, forte, vamos dizer, já quando eu já estava adulta, né? Então, passei minha adolescência assistindo participando das missas ao domingo, mas não servia a igreja, vamos dizer assim, né? Mas já na minha vida adulta, já depois de casada, casei com o Tiago Costa, né? Que quando eu conheci, ele já participava da novena da Vila Operária. Foi através dele que eu conheci a novena da Vila Operária, né? Mas aos domingos, as nossas missas eram em Fátima. Na época, a gente morava lá no bairro Gurupi, mas a gente ia lá para Fátima assistir a missa lá em Fátima, né? Todo domingo. E nós passamos uns 3 a 4 anos assistindo essas missas lá aos domingos em Fátima e nos inscrevemos, acho que por 2 vezes, para participar do Encontro de Casais com Cristo, da Igreja de Fátima. Né? E aí, acho que depois de 2 anos tentando se inscrever, fomos selecionados e foi a partir daí
que realmente a nossa vivência na comunidade, como servos do Senhor, iniciou. Então, eu posso dizer que foi a partir do SCC, né, que a minha experiência com Deus realmente ela se intensificou, vamos dizer assim. Logo que nós fizemos o SCC, no SCC, no primeiro momento do SCC, eu descobri o plano de Deus para a minha vida e para a vida do Tiago, como casal. No primeiro momento, no primeiro dia, Deus já me tocou e já me mostrou. Eu tinha algumas dúvidas sobre algumas coisas. E ali, naquele primeiro momento, Deus despertou. Segredo de Estado. Segredo de Estado. Vamos mudar o assunto de SCC, né? Então, o SCC foi que abriu as portas, né? Pra gente realmente servir a Nosso Senhor. E a partir daí, a gente começou a servir na Pastoral da Misericórdia, da Igreja de Fátima, que é uma pastoral que atende a mais de 200 famílias carentes, né? E aí a gente iniciou o nosso serviço de servir a Nosso Senhor a partir dessa pastoral. E a partir daí foram abrindo vários caminhos, aparecendo várias oportunidades onde Deus nos chama, né? E nós nunca dissemos nenhum não para nenhum chamado do Nosso Senhor. Sempre é sim, 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 né? Muita gente pergunta, Jurema, como é que vocês dão conta? É questão de prioridade. Sim. Né? Então, a partir do momento que você descobre a verdadeira importância de Jesus Cristo para a nossa vida, a gente coloca ele no centro de tudo e ele é a nossa prioridade. Né? Então, para mim, Jesus Cristo é prioridade. Semana atribulada, semana cheia de demandas, mas eu tenho o meu tempo para assistir uma missa semanal, ou 2 vezes, ou 3 vezes. Às vezes eu consigo ir a semana inteira. Graças né? a Deus. E quando a gente coloca Jesus Cristo como centro da nossa vida e como a prioridade para a nossa vida, a gente consegue. Né? Então, a partir disso, eu comecei a construir, vamos dizer assim, a minha intimidade com Jesus. Hoje, eu posso dizer que eu tenho, sim, essa intimidade com Ele. Eu percebo os sinais dEle para a minha vida, claramente, né? Não vou me vangloriar disso, pelo contrário. Eu tenho essa intimidade com Ele, mas eu sei que cada dia mais eu tenho que me aproximar. Eu acho a minha fé rasa. Apesar de eu saber de eu perceber essa minha intimidade com ele, mas eu ainda acho a minha fé rasa. É curioso isso. Porque no fundo, a gente sabe o que é que tem aqui no coração da gente, verdade, né? A gente se conhece. A gente né? se conhece. A gente sabe da nossa miséria. E você falando, tem o detalhe também de que Deus é infinito, né? A bondade dele é infinita. Aí a gente fica tentando buscar sempre mais. Tá sempre com a sensação que tá faltando, que precisa. Então é uma busca constante. Preenche sem preencher, porque a gente quer mais. É exatamente isso. Sim. A gente passa, quando eu não consigo ir a uma missa semanal, meu Deus do céu, tá faltando alguma coisa. Parece que tá faltando mesmo alguma coisa assim pra minha semana. E é impressionante, quando a gente tá um pouco distante, a gente sente que as coisas começam a desandar. É por isso que eu digo que eu tenho essa intimidade com Deus. Porque eu sinto quando eu tô distante e as coisas começam a desandar. E aí eu me aproximo e as coisas começam a... É uma sensibilidade mesmo. Eu lembro que uma vez conversando com a Thaís sobre o quão bom é a gente viver sabendo o que Deus está fazendo na nossa vida, sabe? Porque literalmente tem pessoas que, e infelizmente é a grande maioria, né? Que elas vivem sem uma visão espiritual das coisas, né? Então, assim, elas estão vivendo, mas não sabem por que exatamente estão trabalhando. Estão casadas, mas não sabem exatamente por que continuar. Tem filho, mas não sabem exatamente o que fazer com os filhos. Enfim, é um grande ponto de interrogação na vida, né? E quando você tem uma vida com Deus, ainda que não esteja tudo perfeito, por exemplo, pode ter um dia mais difícil, uma semana mais difícil, pode ter um problema, assim, muito, muito complexo, mas de alguma maneira a gente sabe o que Deus está fazendo. Internamente, né? O que aquela dificuldade, aquele desafio, internamente, o que Deus tem feito para
e transformando a gente, mas também no externo, né? O que ele tem feito à nossa volta, o que ele tem movimentado, as pessoas que ele tem movimentado para nos ajudar, ou as pessoas que ele tem afastado que poderiam dificultar alguma coisa, né? É uma coisa que não é exatamente só material. É uma coisa de vida mesmo. A gente enxerga a vida de uma maneira diferente quando tem uma intimidade com Deus, né? E assim, a gente sabe que seguir Jesus não é fácil. Nem o pingo, né? Nada não é fácil mesmo. Quem estiver pensando em seguir Jesus e achar que vai ser só tranquilidade, pelo contrário, né? Todo mundo tem as suas cruzes, né, para carregar, mas se a gente está com Jesus ao nosso lado, essa cruz é mais leve, né? E voltando ao assunto da minha intimidade, do meu relacionamento com Deus. Então, o SCC abriu muitas portas, né, pra gente. E aí, a partir disso, a gente começou a servir em pastorais. A Pastoral da Misericórdia foi a pastoral inicial, né? Mas, a partir disso, nós ajudamos em pastoral dos jovens, ajudamos na catequese, em eventos que tem na igreja, a gente está sempre participando. Realmente a gente se doa, porque é uma forma da gente devolver para Deus tantas maravilhas que Ele faz pra gente, né? E eu ainda acho pouco, porque, meu Deus, é perfeito demais para mim. São muitas maravilhas realmente que a gente recebe. E a partir do momento que você cria essa intimidade com Ele, essas cruzes que a gente carrega se tornam mais leve. Quando você tem essa intimidade com Deus e que você entrega tudo verdadeiramente na mão dele, verdadeiramente, não só da boca para fora. Entrega e confia. Meu Deus do céu, nem parece que você tá com peso aqui nas costas. É verdade. Não é? Né? Muitas pessoas dizem, mas eu converso, mas você tá conversando, tá entregando de verdade, sem medo, entrega teu caminho nas mãos do Senhor e pronto. Eu brinco muito, né? Eu falo muito pros meus amigos, o Espírito Santo deve dizer, meu Deus do céu, mas Jurema coloca coisa nas minhas costas, porque tudo não, tá na mão do Espírito Santo. E se tá nas mãos dele, ele vai conduzir da melhor maneira, porque os planos de Deus são os mais perfeitos para nossa vida, né? E então, a partir do SCC, a gente ingressou nesse mundo aí de servir a Deus, nos crismamos, eu e o Tiago, né? Não éramos crismados, e aí nasceu também essa vontade de confirmar, né? Esse nosso acreditar em Jesus Cristo, né? Confirmar a partir do sacramento da crisma, e viver essa experiência na fase adulta é ímpar. É ímpar, você enxerga tudo com outros olhos, né? Você dá uma importância que realmente você não consegue dar quando você é adolescente, né? Não tem aquela introdução. Então, assim, tem também a crisma também foi um divisor de águas na minha vida de intimidade com Deus, né? E aí, a partir daí, eu fui convidada também a fazer parte dos ministros extraordinários da Sagrada Comunhão Eucarística de Fátima, né? Que para mim isso daí foi... Nossa, que serviço. Eu nunca vou esquecer do dia que eu recebi o convite, né? E respondi, acho que eu não sou digna de servir a um padrão tão alto, né? E aí o padre na época falou, se eu estou lhe convidando é porque o Espírito Santo acha assim que você é digna. Então, são muitos serviços na igreja, nós já participamos das 3 etapas do SCC, já fizemos parte de encontro de jovens também, servindo nos encontros de jovens da igreja, festejos a gente ajuda, sempre servindo. E, como eu disse anteriormente, servir a Jesus Cristo não é fácil, né? Todos os dias a gente encontra barreiras, né? Sim. Todos os dias. E eu já ouvi de várias pessoas, Jurema, que eu passei um bom tempo desempregada, acho que uns 3 anos, né? E foi a época que eu mais me dediquei ao serviço da igreja, porque eu estava com mais tempo, vamos dizer assim, mais tempo livre, né? E aí, nessa época, eu ouvi de algumas pessoas, Jurema, na igreja tu não vai conseguir emprego, não.
né? Porque tu só vive na igreja tu não vai conseguir emprego. E eu dizia, realmente, pode ser que eu não consiga. Mas será se eu estaria firme na minha fé se eu não estivesse dentro da igreja? Será se eu estaria conseguindo, se eu iria conseguir passar por essa tempestade aí de 2 anos, 3 anos, se eu não estivesse dentro da igreja, se eu não estivesse me fortalecendo com Jesus Cristo, né? Então, assim, são muitas barreiras que a gente encontra, mas quando a gente tem a certeza de que é aquilo realmente que a gente quer seguir, nada impede da gente continuar naquele serviço, né? E eu lembro muito que eu tô aqui agora nesse assunto do meu emprego, que eu passei uns 3 anos desempregada, e era dezembro. E todo ano, no mês de dezembro, a gente faz a novena de Natal na família do meu esposo, né? E aí, lembro como se fosse hoje. Era um dia lá que a gente estava fazendo a novena e o evangelho do dia era a visita do anjo Gabriel a Maria, né? Que nós todos conhecemos, né? E ela não teve medo, né? Ela só aceitou, faça-se em mim segundo a vossa palavra, né? E aí, quando foi no outro dia, o Tiago, Jurema, a gente precisa ir ali, estão chamando a gente e tal. Aí fui, quando eu cheguei lá, vamos entrar. Não, Tiago, é você que foi chamado, você é que vai entrar. Aí a pessoa disse, não, mas é você que vai entrar, Jurema, aqui na sala para falar com o pessoal. Aí eu entrei, quando eu cheguei lá, era uma proposta de emprego grande, né? E aí as pessoas falaram, olha, é isso, é aquilo, você vai precisar fazer isso, é uma responsabilidade muito grande, nós já sabemos quem você é, nós já investigamos a sua vida. E eu só ouvindo. E aí quando todos eles pararam de falar, aí agora eu vou falar. Aí a primeira coisa que eu contei foi isso. Gente, ontem eu tive essa experiência de fazer a novena e o evangelho era tal. E agora vocês me contando tudo isso, só me vem na cabeça a resposta de Maria, né? Eu vou aceitar sim, sem medo, porque eu sei que Jesus Cristo está à frente de tudo. Era uma experiência novíssima, não tinha nada a ver com a minha área. Eu nunca tinha trabalhado com aquilo, era uma coisa assim, bem mesmo. E aceitei sem medo de ser feliz. E desempenhei essa função durante 2 anos, né? Com muita, muita graça. Enfim, deu tudo certo. Então, assim, é quando a gente realmente entrega sem ter medo, né? Sem ter medo mesmo. E, assim, como você disse no início, sou publicitária, sou enfermeira, trabalho atualmente numa área que não tem nada a ver com nenhuma das minhas 2 formações, mas qualquer missão que me for dada, eu vou desempenhar com louvor, porque é Deus que está ali me conduzindo. Eu entrego a minha vida completamente, verdadeiramente nas mãos do Senhor. E Ele conduz sempre da melhor forma. Se eu estou passando por um momento de dificuldade, eu não... Claro, às vezes a gente é um ser humano, né? Às vezes a nossa fé quer... Né? Mas eu digo para vocês, eu tenho mais momentos de certeza de que vai dar certo do que aqueles momentos de medo, né? E é aí onde eu sinto a presença de Deus. Gente, eu tô passando por um momento de dificuldade. Como é que eu tô assim, tranquila? É Deus. É Deus que conduz a gente, né? Então, eu tenho, sim, essa intimidade com o nosso Senhor, assim, bem forte. Eu percebo os sinais dele na minha vida. Se eu for contar aqui as outras coisas... Graças a Deus que a gente tem tempo de ouvir esse jogo. Mas um fato curioso, né? Enquanto ela tava falando, e ela falando dos sims, né? Que ela dá. Aí tem muita gente que às vezes fica pensando, beleza, mas dá sim pra tudo. Não. Aí vai dar do discernimento, da intimidade... E ela deixou claro, ela nunca deixou de dar um sim para Deus. Existem muitos convites, muitas coisas que chegam pra gente que não vêm de Deus. E até isso, né? A gente precisa ter discernimento dentro da intimidade para dizer o não quando é preciso, porque não vem de Deus. Então não quer dizer que você dá não para dar o sim, mas porque entende que é de Deus. Ter a sensibilidade de ouvir, né? O que Deus pede, E os convites que vêm dele, fica muito mais claro que é dele. E é muito mais fácil, né? Essa certeza e não ter esse medo de dar o sim. E aí, falando de sim, uma curiosidade nossa aqui, né? Que não seja do SCC. Mas tá no bolo. Na segunda palestra. Porque, assim, qual é o momento lá da... Tem aí o Tiago, né? Que inclusive tá aqui conosco. Exato. Tiago e Sofia estão aqui conosco. Belo que está aqui presente, né? Lá apagar o microfone, perdão, pessoal. Acontece. Destruindo tudo. Tudo errado.
Mas assim, falando aí do casamento, né? Desse sim, que é um dos sims mais importantes aí, acredito, talvez o mais do momento, né? Foram 17 anos juntos. E aí, de repente, vem a decisão de, não, vamos ao altar, né? Vamos confirmar isso no lugar e na presença de quem realmente importa na nossa vida. Como foi esse processo, essa decisão? Como foi que aconteceu, pelo amor de Deus? Como é que vocês chegaram no altar? Tudo no tempo de Deus. Olha aí, tá vendo? Tudo no tempo de Deus, né? Nós casamos em 2008. Fizemos o SCC em 2018, 10 anos depois, né? Que a gente casou no civil. E quando a gente resolveu casar no civil, a minha mãe muito católica, né? Ela minha filha, vamos fazer... Mãe, agora não. E aí a gente passou esses 10 anos. Em 2018 fizemos o SCC. E a partir daí as coisas foram clareando, né? A nossa mente, a importância dos sacramentos. Aí veio a crisma, né? Aí veio outros serviços dentro da igreja. E aí, quando foi o ano passado, houve existe a pastoral familiar na igreja de Fátima, né? Como em outras igrejas. E aí, o setor casos especiais, né? Que é exatamente para esses casais que já vivem juntos, que já casaram somente no civil e tem essa pretensão de casar no religioso, né? E foi aí onde a gente enxergou que estava na hora da gente sacramentar o nosso amor perante a Jesus Cristo, né? E participamos, foi um período de 6 meses de formação, né? Não pensamos em desistir nunca, né? Vinham as dificuldades, as tempestades, mas a vontade realmente de sacramentar nosso amor perante a Jesus Cristo era maior do que tudo, né? E aí, o ano passado, dia 25 de novembro de 2023, em um casamento comunitário na igreja de Fátima, a gente sacramentou nosso amor perante a Jesus Cristo, né? E foi muito emocionante. Aquilo ali reacendeu muitas coisas que estavam meio que apagadas entre a gente, né? Que são coisas inerentes mesmo da rotina do casal, né? E aquele momento ali realmente reacendeu algumas coisas pra gente. Abriu nossos olhos para outras importâncias que a gente deveria ter dado já à nossa família, que a gente ainda não tinha dado, né? E aí, casamos, né? Completamos agora 1 ano de casados. Que maravilha, cara! Que maravilha! 1 ano de casados e assim... a gente tem sede por vivenciar mais e mais e mais momentos maravilhosos de servir a Nosso Senhor dentro da igreja, né? E aí, a partir disso, a partir dessa nossa vivência na igreja, a Sofia, que é a nossa filha, que tem 15 anos, né? Começou desde pequenininha também a nos acompanhar às missas lá na paróquia de Fátima. Iniciou a catequese, acho que com 6 aninhos ou foi 8 aninhos, porque lá em Fátima a gente recebe com 4 anos de idade, né? E aí ela iniciou cedo, fez a primeira comunhão em Fátima, logo depois que fez a primeira comunhão já ingressou como acólita, né? Hoje ela é acólita e está se preparando para a crisma. Está se preparando para a crisma, né? Para a confirmação e também é assistente de catequista aos domingos, né? Então, ela ajuda lá as catequistas numa turminha de crianças de 4 anos de idade. Caramba. Então, assim, é a família toda envolvida, né? Tem a maioria dos domingos que a gente serve nas missas de Fátima, a gente está servindo junto no altar, eu como ministra e ela como acólita, né? E só a gente sabe como é emocionante estarmos juntas ali no altar servindo a Nosso Senhor. E o Thiago no Ministério das Cadeias. Cara, você falou aí, tava falando da emoção de viver a vivência da... Hoje eu tô bem redundante, né? Tá. Viver a vivência é um negócio espetacular. Mas você falou sobre o quão emocionante é viver todas essas experiências da igreja em família, né? Tipo, sim. Tá ali todo mundo lá
perto, né? Dando importância às mesmas coisas, a mesma pessoa. Sim. Né? E outra coisa que tu falou que eu fiquei, caramba, 6 meses. 6 meses de formação, né? Primeiro, que bom, bendito seja Deus porque a gente participou da formação... Como é mesmo? Não, que chama? Curso de noivos. Sim. E o curso de noivos que a gente participou, e no geral é meio que assim, 3 dias, se não me engano, 2, 3 dias, uma semana e tal. E assim, tem muita coisa pra se aprender, pra dar importância, que eu não sei se 3 dias é o suficiente, né? Sim. E aí, quando tu falou agora de 6 meses de preparo, primeiro meu coração se encheu de alegria. E segundo, caramba, como é que foi essa preparação? Porque o que vem na minha cabeça quando se fala de ter uma vida antes do sacramento e depois do sacramento é que primeiro é um tema muito sensível. Que tipo assim, alguém chegar pra você, olha, enfim, teu casamento não tá certo, não tá concluído ainda. Você fica, como assim, meu amigo? Peraí, eu tenho uma família, tenho casa, tenho filho. E como é que foi pra ti internamente, pra vocês, na verdade, internamente, lidar com isso e se abrir pra essa experiência e, no fim das contas, se emocionar com viver todas essas coisas depois de ter concluído essa formação? Foi como eu já citei aqui em um momento, né? Eu acredito muito no tempo e nos planos de Deus, né? Então, assim, quando nós fizemos o SCC, que a gente começou a servir, né, realmente na igreja, que as pessoas ficavam sabendo que a gente não era casado no religioso, todo mundo ficava, meu Deus do céu, como é que vocês trabalham tanto, servem tanto? Não, a gente tem que fazer esse casamento, Mas aí é tudo no tempo de Deus, realmente, né? Deus queria que a gente casasse num casamento comunitário da Igreja de Fátima e valorizasse realmente o que tem que ser valorizado, que é aquele momento lá do ritual, né, do casamento lá na igreja, enfim, aquilo é que importa, né? Hoje em dia as pessoas estão muito preocupadas com o social, não só do casamento, mas da crisma, do batismo, da primeira comunhão, as pessoas estão muito preocupadas com o social e não dão essa importância ao rito, realmente. Ao espiritual da coisa. Ao espiritual da coisa, né? Então Deus queria que fosse assim. Sim. Né? Então, tudo no tempo de Deus. E essa preparação, ela é uma preparação que ela aborda vários temas, né? Desde dos sacramentos, da iniciação à vida cristã, desde lá do zerozinho mesmo, a temas como sexualidade, a temas como a criação dos filhos no tempo que nós vivemos hoje, né? Os problemas que os casais, como que os casais lidam com os problemas diários da vida, principalmente relacionado à tecnologia, né? Que a gente sabe que o celular hoje é uma coisa que atrapalha, rouba a atenção. Então, assim, são diversos temas, são 6 meses de preparação onde a gente assiste palestras, né? De pessoas realmente com formações dignos realmente de estar ali, né, falando aquilo, trazendo o testemunho deles para a vida da gente, porque não é uma palestra, é um testemunho de vida, né? E a gente saía renovado, né? Cada vez mais a gente aprendia um pouquinho, e às vezes são coisas básicas que a gente pode mudar no nosso dia a dia, mas que a gente não enxerga. Precisa de alguém ali na frente dizendo, não é assim. Quando tu for deitar 7 horas da noite, pega teu celular e bota lá na mesa e esquece. Né? Fica lá só você e sua mulher, esquece o celular, vamos desligar o celular junto, vamos deitar junto, é um momento pra gente conversar, né? Enfim, são essas coisas básicas que a gente acha que não vai mudar o relacionamento da gente, mas muda sim. E aí a gente precisa desses starts, assim, às vezes, pra poder a gente, vamos seguir por essa linha aqui, que é o correto. Muito bom, muito bom, muito bom. Aí a gente fala que tem a Jurema esposa, a Jurema mãe, a Jurema, de certa forma, catequista, a Jurema que é ministra da Eucaristia. Em 46 pastorais. Exatamente. Fora que ela ainda vai ser convidada. Mas aí a Jurema profissional, como é que tá aí? Tem a área profissional, a Jurema é enfermeira, aí ela achou pouco, não, enfermeira não, você tá na comunicação.
Aí... Primeiro vem a comunicação. Foi a primeira comunicação? Foi. Primeiro ela comunica que vai lhe dar uma seringada. Aí depois ela faz Aí uma depois... campanha, olha só, ai meu Deus, o que foi? Exatamente. Como é que aconteceu isso? Onde é que se encontra? As duas áreas que são completamente distintas, pelo amor de Deus. Por quê? Pelo amor de Deus. A comunicação chegou na minha vida no momento que eu não era madura o suficiente para poder escolher o que eu queria para minha vida, né? Mas onde que eu utilizo a comunicação hoje? Aqui. Olha aí. Né? Então, assim, eu tenho essa facilidade realmente de me comunicar, de lidar com as pessoas, independente da idade, independente de qualquer coisa, né? Eu realmente tenho essa facilidade. Eu acho que eu trouxe isso do meu curso de comunicação social. Quem comunica bem, evangeliza bem, né? Verdade. Eu gosto de falar, eu gosto de ensinar, eu gosto de lidar com as pessoas e estar perto das pessoas. E eu acho que isso eu trouxe realmente do meu curso, né? E a enfermagem, ela nasceu em mim, a vontade de fazer enfermagem, eu posso dizer que ela veio um pouquinho quando eu perdi meu pai, né? Que eu passei uma semana com ele hospitalizado, e aquilo ali despertava em mim curiosidades, né? Na hora da aplicação de uma medicação, enfim, aquilo ali despertou em mim algumas curiosidades. E aí, quando eu engravidei da Sofia, eu disse não. Eu estava trabalhando, vendendo carro, que eu já fui uma das melhores vendedoras que também de carro. Aqui é Bombril. Metade dos carros que estão rodando aí. Foi ela que vendeu. E assim, quando eu engravidei da Sofia, eu disse, não, agora eu vou ter minha filha, eu não quero viver nessa vida instável, vamos dizer assim, né? Porque um mês o salário era bom, onde você vendia muito carro, outro mês... E aí, foi a Sofia que me deu essa força, né? De depois de 10 anos, entrar numa faculdade novamente e cursar, fazer um outro curso que não tinha nada a ver com o primeiro que eu fiz. Foi a Sofia que... Olha só. Caramba, que me deu essa força, né? Então, eu me formei, acho que ainda trabalhei uns 5 a 6 anos na assistência. Gosto, amo demais o cuidar, né? Prestar o cuidado às outras pessoas. Mas foram aparecendo outras oportunidades, né? E a gente vem agarrando aí, né? Cavalo selado só passa uma vez. Né? Você tem que pular ali, aproveitar e agarrar a força, porque Deus é que tá no comando. Aí depois vê o que Deus vai fazer com aquilo ali. Não, eu não sei, mas é Ele que tá mandando eu seguir, eu sigo. Né? Quando a gente tava falando aqui, ainda de serviço, não deixa de ser no mesmo bloco da oferta, né? A oferta de vida, no caso. Tu falou sobre a pastoral da misericórdia. Eu ainda não tinha ouvido essa expressão e esse serviço. O que é a pastoral da misericórdia e como é que vocês atuam lá na paróquia de Fátima? Bom, a Pastoral da Misericórdia, ela é uma pastoral que atende a mais de 200 famílias em situações de vulnerabilidade, né? A principal ação é entregar uma cesta básica por mês para cada família dessa, né? Mas é a cesta, não é uma cesta. É uma cesta, assim, bem robusta. É pouco, mas já é alguma coisa, né? E além da cesta, nós temos um bazar que funciona sempre lá dentro da pastoral também, mas é um bazar onde os assistidos podem pegar qualquer roupa que eles quiserem, qualquer sapato que eles quiserem, sem pagar. Caramba! Né? E, além disso, a escuta. Nós temos a escuta, né? Porque muitos deles vão lá somente para conversar, para desabafar sobre os problemas que tem dentro de casa. Às vezes estão precisando de comprar algum remédio e aí a pastoral vai lá e compra. Às vezes é outra ajuda que não tem nada a ver com a cesta básica, nem com o remédio, nem com a roupa. A gente vai lá e ajuda. Às vezes eles pedem visita nas casas e aí a gente vai lá e faz essa visita, né? Então, assim, é um serviço de misericórdia mesmo, né? E acho que principalmente essa parte do escutar. Eles são muito sedentos disso, né? Não é só a entrega da cesta, não é só a entrega da roupa,
eles têm essa vontade mesmo de ter alguém ali para escutar, só escutar o que eles querem falar, né? Então, é um serviço muito bonito, são mais de 200 famílias atendidas todo mês, e assim, é super organizado, funciona terça, quarta e quinta, na pastoral, toda semana. E aí, eles sabem direitinho qual é o dia que eles têm que ir, não é assim, aleatório, a Maria vai lá no final do mês pegar a cesta dela, não. Se tem lá o cadastro dela pra ela ir pegar lá na primeira segunda-feira, na primeira terça-feira do mês, ela só pode ir naquele dia ali e pronto, sabe? É bem organizado, não é... Aí como é que funciona esse cadastro? Tipo, a família, vocês vão a campo procurar ou as pessoas geralmente vêm na paróquia buscando ajuda? Quando nós entramos, já havia esse cadastro feito, né? Lá na pastoral. Só que isso foi tomando uma proporção bem maior. E aí, nós chegamos a um momento que a gente teve que fazer uma seleção, vamos dizer assim, Sim, né? Porque tinham pessoas que já estavam recebendo aquela cesta há mais de 5 anos, há mais de 8 anos, e a gente sabia que alguns já tinha aposentado, outro tinha conseguido um emprego. E a gente fica de coração partido, porque a gente sabe, por exemplo, que um salário mínimo, numa casa onde mora 5 pessoas, um salário mínimo não dá para nada, né? E aí a cesta seria uma ajuda. Mas tem uma pessoa pior do que aquela dali, que nenhum salário mínimo tem, né? Então, assim, a gente fica com o coração partido de ter que tirar aquela pessoa para poder inserir outra. Mas ou a gente faz assim, ou a gente não consegue prestar o serviço. Porque a gente não consegue atender a todo mundo, né? Então, assim... A Pastoral dos Jovens, elas trabalham também com a Pastoral da Misericórdia. Então, são os jovens que vão fazer essas visitas na casa desses assistidos. E aí, ver se tem saneamento básico, se tem filtro, ver realmente em loco como é a situação deles, né? E aí, a partir daí, a gente vai fazendo aquela seleção para ir tirando uns e inserindo outros. A vontade que dá é de abraçar todo mundo, né? Ajudar graças a Deus que as pessoas vão melhorando de vida. Tipo, um pouquinho, mas caramba, elas vão... Sim, e é bom a gente acompanhar essa evolução, né? Que a Maria, por exemplo, quando ela entrou, ela não trabalhava, ela só vivia daquela cesta de ajuda dos vizinhos, por exemplo, e aí depois de 10 anos ela foi retirada porque... Dos selecionados assistidos, porque ela arrumou um emprego, porque, né? Enfim, caramba, isso é muito bom. A melhor das notícias. É a melhor, exatamente. Eu acredito que já estão há quanto tempo mais ou menos na pastoral, vocês? Desde 2018, né, amor? Tem aí já... Tem um tempo já, né? Eu imagino que vocês acabam tocando muitas realidades, né? Tem alguma experiência que marcou vocês, assim, dentro da pastoral? Alguma situação, algum testemunho, seja de algum assistido? Tem algum momento, assim, na lembrança? Tem. Não tem, não. Tem. A pastoral, quando nós entramos para servir na Pastoral da Misericórdia, ela atendia tanto essas famílias, né, que estavam em situação de vulnerabilidade, como atendia também os moradores de rua que ficavam ali, moravam na pracinha que tem em frente à igreja de Fátima, né? Então, a gente também atendia esses moradores de rua. Como? Dando lanche para eles, segunda, terça e quarta, dando banho, porque na Pastoral da Misericórdia tem um banheiro masculino e um feminino, e esses banheiros serviam para eles, né? Então, eles iam, tomavam banho, pegavam uma roupinha nova do bazar, pegavam um sapatinho novo ali e saía todo bonitinho, cheiroso. Dignidade. Dignidade. A gente dava dignidade para eles, né? Só que isso também... Então, isso foi o que me marcou mais. Muitas vezes a gente ajudava... a gente encontrava algum desmaiado no banheiro, porque era usuário de droga, a gente colocava dentro do nosso carro, levava para o hospital e deixava internado. Enfim, são muitas situações que nos marcaram, né? Mas isso também, esse cuidado com esses assistidos, com esses moradores de rua, foi tomando uma proporção assim gigantesca, que deixou de ser só aqueles moradores ali da pracinha de Fátima que a gente conhecia,
Olha. Começou a vir gente de outros lugares que a gente não conhecia. Então, assim, começou a entrar... Por exemplo, chegou uma situação de entrar um armado. E a gente não sabia quem era. Então, assim, nós ficamos expostos a isso, né? Não nos sentíamos mais seguros, estávamos inseguros, vamos dizer assim. Então, para segurança, na época, o padre que era o pároco lá da igreja de Fátima, ele optou por acabar com esse serviço, né? E ficar mesmo só com esse atendimento às famílias. Mas o que me marcou mais mesmo da Pastoral da Misericórdia era esse atendimento que a gente prestava aos moradores de rua. E a gente criou uma amizade com alguns deles. Eu sempre conto essa história, que uma vez eu saí de casa com o Tiago de madrugada, umas 11 horas da noite para comprar um remédio. E aí, a gente parou numa farmácia ali na Nossa Senhora de Fátima. Ele desceu para ir para a farmácia e eu fiquei dentro do carro. E aí, quando eu penso que não, aquela pessoa bate no vidro, né? E aí, eu disse, pedindo ajuda, e eu disse que eu não conhecia quem era. E aí ele começou a me xingar, né? Começou a me xingar e eu fiquei com medo. Era 11h30 da noite e tudo. Menino, quando eu penso que não, lá vem aquele monte de gente. Eram os moradores. Dona Jurema, o que foi? Ele fez alguma coisa com a senhora, nós vamos correr atrás dele agora, vamos matar. Não sei o quê. Então, assim, as pessoas que não tinham acesso ali à igreja de Fátima, eles ficavam com medo deles. Mas pra gente, eles passavam, era segurança, porque realmente eles nos defendiam. Sim. Porque nós éramos as pessoas que prestavam o serviço, que dava dignidade para eles, né? Então, assim, esse momento também me marcou muito, porque ao lado deles eu me sentia segura. Ao contrário de outras pessoas que se sentiam inseguras, eu me sentia segura quando eles estavam por perto. A produção comprou aqui no ouvido, também conhecido como Thiago. Mas eu também, obviamente, fiquei curioso pra saber. Ele disse que na pandemia também teve uma situação específica com, tipo assim, uma condição específica com os moradores. Como é que foi na pandemia o serviço da pastoral? Como é que acontecia? Esse serviço, ele, como a maioria dos serviços, né, ficou um tempo parado, né, porque a Pastoral da Misericórdia, ela é hoje... Quem mais serve lá na Pastoral da Misericórdia são idosos, né? São pessoas de 70 anos, 60 anos, 70 anos a mais, que era grupo de risco, né? Então, eles ficaram meio que resguardados, né? E aí, eu e o Tiago tomamos a frente, né? Pra ficar ajudando, dando essas cestas. E aí, a gente fez também Lembro que a gente fez uma ação que marcou muito, porque aqueles moradores de rua, com tudo fechado, né, do que eles iam se alimentar, do que eles iam comer, né? E aí a gente fez um movimento pedindo ajuda a amigos, e aí a gente passou, acho que uns 2 meses, uns 3 meses, né? Entregando quentinhas a eles. Todos os dias. Imagino que, tipo assim, a maioria dessas pessoas não sabia nem o que estava acontecendo, né? Porque sem acesso à informação ali e tal. De repente vê tudo fechado, pensa que tá acabando o mundo mesmo ali. E aí, pelo menos uma alimentação a gente garantia pra eles. Caramba, graças a Deus. Acho que foi durante uns 2 a 3 meses que a gente ficou prestando esse serviço também. E assim, às vezes as pessoas dizem assim... Eita, Jurema, mas a tua vida com a vida do Tiago mudou da água pro vinho, que bom, né? Será o que é? Será o que? Quem foi que chegou? Será por quê? Né? Aquela pessoa que disse naquele dia, Jurema, tu não vai encontrar emprego na igreja. É o mesmo que chega pra falar. Né? É impressionante. E a gente, às vezes, olhando de fora, né? Olhando pro morador de rua, pras pessoas ali que moram nas praças, a gente pensa que eles não têm história pra contar, né? Que acaba virando uma espécie de coisa mesmo, uma ameaça, alguém que... E aí, quando você falava, né, que existe um trabalho de escuta dessas pessoas, né? E que muitas vezes eles não chegam só para pedir aquilo que é a necessidade básica, mas algo que é muito mais, talvez, de essência humana mesmo, né? Sim. De lembrar que, às vezes, a própria pessoa lembrar de que ela é uma pessoa, de que é um filho de Deus, de que ela tem uma identidade, de que, né, aliás... As emoções que ela sente têm validade, têm valor, tem alguém que verdadeiramente se importa e que quer ouvir a história que ela tem pra contar, né? Além de só encher a barriga dela pra ela calar a boca e sair logo, né? Tem algo por trás. E assim,
tocando aí nesse assunto da pandemia, aí me vem aqui alguns momentos, né? Teve um desses moradores também de rua que ele conseguiu... A gente conseguiu fazer com que ele recebesse aquela ajuda que o governo federal... Sim, eu esqueci o nome agora, mas eu lembro. Enfim, né? Nós conseguimos fazer com que ele recebesse, né? Auxílio emergencial. Auxílio emergencial. E aí era muito engraçado, porque quando dava no dia dele receber a parcela, o Thiago já sabia, e aí a gente ia, ele sacava esse dinheiro dele lá, e aí ele fazia a gente deixar ele em Timon. Ele morava ali pela igreja de Fátima, mas no dia que ele recebia o dinheiro, ele queria ir lá pra Timon. E aí, por quê? Não, porque lá ninguém me conhece. E aqui eu devo um monte de gente. Se eu ficar com esse dinheiro aqui, não dura nem 24 horas. Muito bom. E assim, a gente já ajudou. Eu confesso que assim, é bom esse serviço de doar essas cestas, de escutar, né? Mas eu confesso que o meu coração era mesmo com esses moradores de rua, sabe? Porque se tornava uma coisa assim tão engraçada, tão divertida. E tiveram outras situações, como outro morador que a gente foi deixar em Timon, para poder ele pegar um ônibus para ir voltar a morar com a família no Goiás, né? E aí a gente deixou na rodoviária aqui em Teresina. E aí o Thiago perguntou pro cara da empresa, esse ônibus ele para em algum lugar ainda? Aí o cara disse, ele para em Timon. Aí o Thiago disse, pois vamos seguir nesse ônibus até em Timon, que é pra não deixar a pessoa descer. Aí nós fomos até Timon. Quando o ônibus saiu de Timon, eu disse, não, agora. Mas não passou nem 2 meses, 3 meses, ele voltou, não foi, Thiago? Foi. A mãe apareceu lá e de uma hora para outra apareceu lá na pastoral da Misericórdia, né? E teve outra situação também de que eu fui madrinha de crisma, né? Caramba, então ele foi buscar o sacramento. Foi, né? Porque alguns a gente levava para Fazenda da Paz, né? Alguns deles, não, eu quero me internar. E aí a gente levava para a Fazenda da Paz e lá eles têm toda essa preparação, né? Também essa parte religiosa. Sim. E aí ele me convidou para ser madrinha de crisma dele, eu fui madrinha de crisma. E aí uma situação interessante, que ele passou um tempo sumido, né? E aí eu trabalhava na Secretaria de Justiça na época. Não sei nem se eu posso falar isso, se não puder, vocês cortam. Não, pode contar. Enfim. Se não lhe comprometer. Tá tudo bem. Ele sumiu e aí a gente descobriu um dia a pessoa, Jurema, vê se fulano de tal, tu acessa aí o sistema e vê se fulano de tal não tá preso. Porque o povo diz que ele foi preso. Aí quando eu entrei lá no sistema, tava lá o nome dele, né? Aí eu fui fazer a visita. E na época já tava mais tranquila a pandemia, mas a gente tava todo tempo usando máscara. Aí eu liguei pro policial e pedi, tira fulano de tal e bota numa cela que eu vou falar com ele. Aí quando eu entrei na cela, eu de máscara, ele de máscara. Aí bom dia, doutora. Aí, não tá me reconhecendo. Aí ele olhou, aí quando eu tirei a máscara, ele, madrinha! Caramba. Sabe, olhou com aquele olhar assim de dizer, meu Deus do céu, encontrei aqui quem vai me salvar, né? Aí conversei, expliquei, enfim, quando a gente foi ver o processo dele, não era mais nem para ele estar em regime fechado, já era para estar no semiaberto. Conseguimos que ele fosse pro semiaberto, mas pau que nasce torto. Corta! Mas tem muito disso, né? A última frase é ótima. Corta! Não, mas é real, porque assim, e tem isso da nossa expectativa que a gente cria, né? Porque a gente faz a nossa parte como bons cristãos. Sim. Né? A gente busca, tenta, a gente ajuda e tudo. E sempre fica no fundo aquele desejo da mudança, né? E que muitas vezes até nos impede de ajudar mais. Porque a gente fica, pô, não muda, não quer, né? Mas não é responsabilidade nossa. Não é. É responsabilidade. Não é. Tem um limite, né? Do nosso. Não é. Eu sempre digo, se a gente faz 10 vezes por aquela pessoa e depois daquelas 10 vezes, mesmo assim ela quis, mas nós fizemos a nossa parte. Nós não estamos aqui para julgar ninguém. Se eu dou uma cesta para alguém no meio da rua e essa pessoa vai vender para comprar droga, enfim, eu não sei o que é que ela vai fazer. A minha parte eu estou fazendo. Né? Eu estou prestando a caridade, estou ajudando, a minha parte eu estou fazendo. Aí o que é que ela vai fazer, aí já não é problema meu. No fim, a gente é só uma pecinha do processo, né? Que Deus está moldando na vida dele.
E que tudo tem seu tempo, como você mesmo disse lá no início. Eu lembro que você falou da frase, né? E eu lembro que ela precisa fazer sentido na vida da pessoa em algum momento, né? Uma vez a gente em missão, você vai ver o seu Antônio na vida, né? É real. A gente em missão até na Casa dos Albergados. Casa dos Albergados, ali do lado da custódia. Sim. Pronto. E lá é de regime semiaberto, tudo. E aí eu lembro que a gente terminou, fez um momento de oração e tudo. Aí quando terminou, a gente confraternizando ali com eles, né? E aí teve um senhor que chegou pra gente. E aí ele falava justamente sobre isso, né? Que é estranho, porque ele já saía para trabalhar, voltava para dormir, né? E ele falando que é estranho porque muitas vezes as pessoas olhavam para ele justamente com essa sensação de que, pô, pau que nasce torto nunca se endireita. Aí ele abre a boca para falar pra gente, porque eles não conhecem o verdadeiro carpinteiro. Sim. Cara, poxa, foi um tapa, Nunca mais a gente chute esqueceu. que a gente pegou naquele dia e que realmente marcou, né? Mas essa frase, ela precisa chegar um momento do sentido para ela mudar na vida daquele, né? Mas é real. Até porque a gente tem também que incentivar a pessoa a assumir as responsabilidades da própria caminhada, né? Do próprio caminho. É a nossa parte, a gente faz. A gente sabe o que a gente precisa fazer, a gente faz, mas aí... Exato. Inclusive teve também um outro que falou, eu não lembro se era a mesma pessoa, mas eu lembro que teve um que falou pra gente também, né? Que quando ele entrou, ele tinha esposa, ele tinha filho, e aí ele já estava há um bom tempo, já estava próximo de sair, né? Realmente terminar ali a pena dele e tudo. Uhum. E ele dizendo que a esposa tinha largado ele já não tinha mais a esposa, o filho que ele tinha quando ele entrou acabou se perdendo, acabou falecendo, ele nem chegou a ver. E aí ele ia sair e disse que até aquele dia ele não sabia o que ia encontrar quando saísse dali. Não fazia nem sentido sair dali porque não tinha o que encontrar. E que graças àquele momento ele tinha lembrado que independente do que esperava ou não, maior era o Deus que estava esperando ele para uma vida nova e que já estava com ele naquele momento. Nasceu o sentido novamente ali para ele, né? Então a importância da gente levar o mínimo para que a pessoa encontre tudo. Mas assim, é impressionante os sinais de Deus na vida da gente, principalmente quando a gente tá assim, angustiada, achando que não tá tendo tempo para ele e tal. E aí, quando eu trabalhava na Secretaria de Justiça, foi como eu disse aqui para vocês anteriormente, quando eu estava desempregada, eu tinha todo o tempo do mundo para estar na igreja, né? Eu assistia missa de segunda, sexta, domingo, enfim. E aí, quando eu comecei a trabalhar lá, era muita coisa mesmo, era muito corrido, não tinha hora, não tinha dia, não tinha feriado, enfim. E aí, essa minha ida para a igreja, ela deixou de ser semanal, quase todos os dias, eu ia uma vez, ou às vezes tinha semana que eu ia só no domingo, e aquilo começou a me incomodar, e um dia, eu me confessando, eu falei isso pro padre, eu disse, padre, eu queria tanto arrumar um emprego, pedi tanto a Nosso Senhor para arrumar um emprego, e Nosso Senhor me deu esse emprego. Mas esse emprego não tá deixando por conta do cansaço. Aí ele olhou para mim e disse assim, você tá cuidando de quem? Aí eu disse, ele disse, para que serviço maior a Nosso Senhor Jesus Cristo do que você cuidar de quem você tá cuidando? Então, caramba, é isso, esse, né? Não é? Então, assim, você não enxerga. Exatamente. Né? Você não enxerga. É muito incrível. É fácil a gente esquecer da missão da gente no ordinário da vida. Nossa, né? Demais. Jurema, pra gente finalizar o nosso papo. Caramba, que conversa boa. A gente falou aqui muito sobre a importância da busca dos sacramentos, né? De como você mudar o olhar sobre a perspectiva de vida em si, né? De como a vida com Deus, ela muda o nosso olhar sobre as coisas. Que tipo de... A partir do teu próprio testemunho da tua família, da tua casa, o que tu poderia dizer para as pessoas que ainda estão se convencendo da importância do sacramento do matrimônio, por exemplo, depois de, sei lá, estarem juntas aí há anos, né? E que têm vidas felizes, têm vidas estáveis e tudo, mas não tem o sacramento do matrimônio. Que tipo de meditação, que tipo de pensamento essa pessoa poderia desenvolver para que o olhar dela para esse sentido espiritual, ele amadureça, ele mude um pouco a partir da tua própria história?
Antes da gente entrar nesse ponto aí, eu vou citar só mais uma passagem aqui da minha vida, né? Que quando a gente perde um ente querido, ali pra gente é o fim de tudo, né? Ou sendo pai, sendo mãe. Eu perdi meu pai em 2006, né? Foi muito rápido, enfim. E hoje, já com essa intimidade que eu tenho com Deus, eu enxergo, eu sou muito resiliente. Muito resiliente. E eu enxergo, de tudo eu tento tirar alguma coisa boa, né? E aí hoje eu enxergo que aquele momento que eu vivi de sofrimento me deu forças para poder seguir em frente. De que forma? Eu nunca havia trabalhado. Meu pai me dava tudo. Eu pensava, meu pai me dava. Meu pai morreu, eu me vi, meu Deus, e agora? O que vai ser da minha vida, né? Então, Deus agiu na minha vida. E depois de 1 mês e meio, eu estava trabalhando, vendendo carro e seguindo a vida, né? Então, talvez, né? Se o meu pai não tivesse partido, talvez eu ainda estava naquela vida de... Confortável, vamos dizer assim, né? E hoje eu enxergo que isso também é ter essa intimidade com Deus. É você tirar dos piores momentos, assim, da sua vida, aproveitar alguma coisinha boa dali, porque isso te dá força, isso te renova, abre teu olhar para outros caminhos, né? Então, na vida da gente, a gente tem que ser assim. A gente tem 2 opções. Ou cair, entrar no fundo do poço por conta daquela situação, ou levantar, sacudir a poeira e dar a volta. Exato. Por cima, né? Então, é importante que a gente realmente tenha essa intimidade com Deus, porque Ele nos fortalece até nesses momentos de... É nesses momentos mesmo que Ele... Principalmente nesses momentos, né? E aí, voltando à mensagem do sacramento do matrimônio. Só sabe quem passa. Só sabe quem passa, né? Então, assim... Mas o que é que eu posso dizer? Se vocês se sentem preparados, porque a gente precisa estar preparado. A gente não pode pensar só no social. Eu vou me casar porque eu quero fazer uma festa, porque eu... Não. Isso não é o que importa. Quando você amadurece espiritualmente, você entende que isso aí é o mínimo, isso não importa, né? Então, assim, se realmente você se sente preparado, vá atrás e busque, porque é um divisor de águas na sua vida. Assim como foi o sacramento da crisma, foi um divisor de águas na minha vida, o sacramento do matrimônio também foi um divisor de águas na minha vida. E é onde você tem aquela conexão ali. Gente, é tão forte. Aquelas palavras onde você se compromete ali perante a Jesus Cristo. Amar, respeitar. No momento da doença, no momento da alegria, aquilo ali é muito forte. Então, se você realmente não estiver preparado para aquilo ali e só querer viver o social, aquilo ali vai entrar num ouvido e sair no outro. Sim. Não é à toa que a gente vê aí os casamentos maiores aí acontecendo, com 4 meses, 6 meses, o povo se separa. Exatamente. Por quê? Porque realmente faltou o essencial. Não tem o fundamento. Né? Então, assim, nunca é tarde. Eu sou a prova viva disso. Eu não. Agora mesmo teve um casamento, o casamento desse ano da casamento comunitário da Igreja de Fátima, que tinha um casal que já estava com mais de 40 anos de casado. Caramba! No civil. Só, cara. E foram se preparar para o casamento no religioso, para sacramentar o amor perante a Jesus, depois de 40 anos. Então, assim, nunca é tarde. Então, se hoje você não se sente preparado, não se preocupe. Deus vai lá e vai tocar em um momento. Mas, assim, a gente não pode cruzar os braços. A gente tem que ir atrás. A gente tem que ler a palavra. A gente tem que ir à missa. A gente tem que servir a Deus de alguma forma, para a gente poder ter essa intimidade com Deus e Ele fazer a gente enxergar a importância daquilo para a nossa vida, para a nossa família, para a vida de casal, para a vida de mãe, para a vida de pai, enfim. Nunca é tarde. E se você se sentir realmente sedento por aquilo ali, busque, vá atrás. E se também você está se sentindo que aquele momento ali ainda não é o momento, não tem problema. Vamos aguardar o tempo de Deus, né? E os planos dele, porque ele tem um plano para todos nós. E os planos dele são perfeitos. Não adianta a gente querer ficar ansioso. Meu Deus, mas eu quero é assim.
Não, peraí, você quer assim, mas o que você quer não é o que você necessita. O que você necessita só ele sabe. É real. Né? Que é isso, Joveci Júnior? Muito bom. É importante lembrar também, aos mesmos casais que estão recebendo essa mensagem, que às vezes a pessoa não tá com o casamento ali, o sacramento do matrimônio, e acha que a igreja não é o lugar dele. Pelo contrário, é preciso buscar. Sim. Né? É preciso buscar. É preciso viver, porque esse processo do discernimento do síndico, do momento certo para que isso aconteça, né? Para que essa busca chegue, quase não sai, né? Pelo amor de Deus. Para que chegue ao ponto do casamento ali, do sacramento e tudo. Existe uma caminhada, né? E não tem lugar melhor do que no serviço da igreja, né? Nessa busca. Então, vale a pena. Não pense que não é teu lugar, não. Vale a pena. Procure. Só sabe quem vive o processo, gente. Só sabe quem vive, né? As pessoas costumam dizer, meu Deus, como é que vocês passam o final de semana servindo na igreja? Gente, não adianta. Só sabe quem vive. Não é, como é que você... É por isso que eu sempre digo, não adianta eu sentar aqui e falar o quanto que é bom, o quanto que é maravilhoso, o quanto que isso aproxima a gente de Deus. Não adianta. Só sabe quem vive. Então vamos viver. Vamos com a gente viver, vamos servir. Enche um copo de suco de cajá, vem aqui. A pessoa nunca tomou. Aí você pronto, um suco assim. Você pode falar, pai, só bebe. É mais fácil. Você vai entender, vai gostar e vai viver. Esse é o caminho. É bom demais. E só pra gente finalizar, essa doação, né, essa caridade. Não pensem que ela é só financeira. Pelo contrário, a messe é grande e os trabalhadores são poucos. Então, doe seu tempo. Exatamente. O seu tempo, a doação do seu tempo, o seu servir ali, realmente acho que é até mais importante do que a sua doação financeira, né? Porque você se doar ali para aquele serviço, ajudar o próximo, é muito bom, né? A gente acha bom, mas aquele que está recebendo aquela ajuda, aquele serviço, ele é que realmente se sente feliz, se sente tocado por aquela nossa ajuda, né? Então, a doação não é só a doação financeira, é a doação do nosso tempo. A messe é grande e os trabalhadores são poucos. Excelente tempo. Mais um, cara. Mais um para nossa conta. Obrigada, meninos. Obrigado por essa Foi maravilhoso. Sempre é bom dar meu testemunho. Eu adoro. Queria ter outras oportunidades. A Sofia vinha. Mamãe, você se preparou? Eu disse, eu não preciso me preparar. A vida isso. Já veio me preparar. Não preciso me preparar para isso. Muito bom, que bom. Só um último recado que eu quero que você deixe para essa pessoa que está aqui acompanhando e não se inscreveu no canal. Tem gente que não se inscreve, que não curte, não acompanha. Tem gente assim. Curte o canal, compartilha e assiste todos os episódios do Dom Podcast. Agora a gente ganhou. Olha a comunicadora, tá vendo? Botou uma publicidade pra jogo, mas assim, pessoa que... Ela disse que depois aqui também vai dar uma. Obrigada, gente. Obrigada. Valeu. Deixa eu ver a mensagem aqui pra quem tá aqui. Um cheiro no seu coração. Obrigado por ter acompanhado até aqui. Reze por nós, reze pela Jurema, pela família dela, reze por esses apostolados que são tantos que ela carrega, né? E é isso. Mais alguma coisa, Matheus Fernandes? É isso, meu amigo. Até a próxima. Fiquem com Deus. Tamo junto e tchau.